E aí, gente, bom dia Brasil, boa tarde Itália. Voltei, como diz a Anitta. Gostou, tá gostado. Não gostou, sei lá, tá? Segue a vida. Tamo aí. Ai, ai, que canseira. Ó, vamos rezar, gente. Começou a chover agora. Já hoje caiu a luz. Vamos rezar para que isso não aconteça, porque senão a gente vai ter que repor essa aula, tá, Brasil? Então vamos rezar para que isso não aconteça. Porque eu não quero repor a aula, tá? Então já sendo uma vela aí, para não cair a luz. Não ferrar minha vida aqui. Então, hoje nós começamos o nosso quarto bimestre, graças às deusas, né? E assim, no bimestre passado, eu até pedi um vídeo e tal, lembram disso, né? Dessa treta do trabalho. Nesse bimestre, como a gente já tá sacudo, nem saco eu tenho, mas eu tô sacuda. Eu não vou pedir nada assim, não vou pedir texto, vídeo, nada, tá? Então vão ser 2 trabalhos, né? Cada um valendo 50, normal. Um vai acontecer em outubro e outro em novembro. Todos na plataforma Mestre, Marca X, lá, interpretação de texto e conteúdo gramatical, conteúdos que a gente vai começar a estudar hoje, tá? Na verdade, já na semana passada a gente já estudou um que eu vou cobrar, que são lá as orações condicionais. Lembram disso? Orações condicionais. Então, hoje a gente vai fazer mais uma discussão, vai ser mais leitura e interpretação. Na outra aula a gente vai ver outros tipos de orações, que é o período composto, né? No espanhol também tem. Então a gente já viu lá o período composto que tem uma oração condicional, e na semana que vem a gente vai ver causal, consecutivo e final. Essas orações, tá? Hoje, graças às deusas, é só mais uma. Como vamos entrar agora nessa apostila nova, é mais introdutório, leitura de texto e tudo mais. Então, vocês corram, sim, suas apostilas, capítulo 34, sim, creio que todos já tienen esta apostila em la mano. Então, yo soy lo que opino. E empezaremos a hablar sobre los medios de transporte. Estou com a apostila em la pantalla acá. Vamos a ler 2 textos hoje e vamos a discutir e fazer exercícios sobre esses 2 textos. O primeiro é esse texto que é introdutório del capítulo, muito corto, com as questões abaixo, né, no texto. E depois esse texto que é um pouco mais largo, mais comprido, né? E vamos a contestar as 4 perguntas e mirar também, se a gente tiver tempo, graças a Deus, ele vocabulário, que é muito, muito pequeno o vocabulário no terceiro ano. No segundo e terceiro quase não tem vocabulário, né? Só no primeiro do ensino médio que tem mais, tá? E aí vocês vão ver que tem as orações ali do lado já, tá? Mas aí as orações eu sempre trago aqui a um slide, tá? Então vamos ler o primeiro texto. Creio que hoje vamos a quedar-nos solamente com leitura, discussão de los textos, sim? A Cris falou, bom dia, fui recolher a roupa no varal, tá chovendo. Gente, eu nem olhei o meu varal, tá? Seja o que Deus quiser. Isso que eu levantei o quê? 20 para as 6. Já fui pra rua, já voltei. 7 horas tava na rua. Então, bora lá, vamos ler, tá? Esse textinho pequenininho aí, esse testículo. Chuva que Deus manda. Los medios de transporte. Uno de los mayores problemas de las grandes ciudades del mundo es el transporte. Varias son las casas que generalmente se nos aparecen en mente cuando hablamos de las metrópolis, y entre ellas los atascos. Então, tá falando que tem vários problemas, tem muitos problemas quando a gente vai falar de metrópole, de cidade grande. Muitos problemas que surgem com esse tema de cidade grande. Um deles são, diz ali, los atascos, que seriam o engarrafamento, tá? Agora vai passar o trem bem na hora. Então, não lembro outro nome aqui, mas é engarrafamento. Aí, ó, la contaminación ambiental agravada por la cantidad de coches y autobuses junto a los demás transportes públicos
casi sempre colmados, quer dizer, cheios. Então, quer dizer que tem população, né? Está crescendo cada vez mais, os transportes públicos estão lotados e, além disso, tem carros e mais carros e mais carros, tá? Por esto, se llevan a cabo diversos estudios con el fin de crear alternativas que disminuyan el intenso trânsito de veículos. Então, cada vez mais tem estudos para tentar chegar, né, a um planejamento para diminuir tanto de carro que tem na rua. El problema es tan serio que es uno de los asuntos centrales en las campañas gubernamentales y suelen presentarse, costumam-se apresentar, né, propuestas que buscan el mismo objetivo, que es, né, reducir el tránsito y el caos generado por el movimiento de personas que se desplazan, que se movimentam de casa al trabajo y viceversa. A América Latina concentra algumas cidades bastante populosas, como São Paulo, né? Ciudad de México e Caracas, para citar apenas algunas. Aí Bogotá, em Colômbia, é um bom exemplo de ciudad que logrou, que conseguiu melhorar muito a qualidade do transporte e do trânsito tras la instauración de un plan que incluye la construcción de una extensa red de ciclovías. Aí, primeira pergunta. Segundo o texto, que problema em comum apresentam as grandes cidades? Qual que é o problema em comum das grandes cidades? Tem vários problemas, mas segundo o texto, tem um problema em comum. Tá com o pau. E aí? Já morreram. Só deram bom dia, eu acho fino, tá? Essas aulas online, porque a pessoa dá o bom dia, aí ela vai comer, ela vai dormir, eu não sei, vai ver uma Netflix. Aí no fim da aula, ela aparece e fala: ai, obrigada, professora. Ai, gente, meu Deus, tô debochada hoje. Só hoje. Não tá dando. Tá lá no primeiro parágrafo, né? Exatamente. Então, o problema da cidade grande é o quê? Atascos, que ele fala, engarrafamento. É um deles, tá? Mas além disso, gente, vamos pensar. Quanto mais carro na rua, o que acontece? Além do engarrafamento, que é uma desgraça, que daí tem os momentos, a hora do rush, que a gente fala, que são tipo 6 da tarde, tem uns momentos que, pelo amor de Deus. Bárbara colocou poluição, exatamente. E um problema, assim, que é discutido em Curitiba, gente, Ponta Grossa eu nunca ouvi falar, tá? Então, vou falar assim que eu nunca ouvi falar, para não dizer que não tem, que aqui é uma merda, vou falar que eu nunca ouvi falar. Que vai que me carteiam, né? Mas em Curitiba tem alguns grupos no Facebook e tal, e tem projetos lá, tem até nome, não vou lembrar, mas eu já li sobre isso, que é, carona solidária. Tem isso, tá? Então tem a tal da carona solidária, que é para você, você fala com a pessoa lá no grupo no Facebook, né? E vê que ela vai para a mesma universidade que você, ou o mesmo trajeto de trabalho. E daí você pega seu carrinho, que cabe em 5 pessoas, e dá carona para 4 pessoas. Elas, né? Ou é carona, ou também ela paga um pouquinho ali. Mas geralmente é uma caroninha solidária, tá? Por quê? Porque hoje em dia, como a gente tem, assim, né, prestação a perder de vista, você compra um carro. Gente, se você fez 18 anos, você tem o nome limpo, você vai em qualquer concessionária, você tira um carro zero, tá? Claro, você vai sair com massa 60 parcelas? Vai. Se não tiver nada de entrada, é isso que vai acontecer. Mas qualquer pessoa compra um carro. Qualquer pessoa, tá? Então, o problema é que a galera tá comprando carro e tá usando, uma única pessoa usa um carro que cabem 5 pessoas dentro. É o meu caso, quando eu vou trabalhar, eu vou sozinha, tá? Por isso criaram esses grupos para diminuir poluição e, obviamente, consequentemente, diminuir o engarrafamento, tá? Mas assim, pensando em nós, mulheres queridas,
né? Vamos falar com as mulheres aqui. Vocês teriam coragem de dar carona solidária? Só me respondam isso. Você com o seu carrinho. Não, é isso, obrigada, grata. Eu assim que já tá. Acabou a discussão, fim de discussão, tá? É sucesso. Mas é que assim, né, gente? Meu Deus, a gente é estuprado até no IML depois de morte, então imagina assim, né? Viva, dando carona solidária. Olha, não vai colar. Para mim, isso não vai dar, tá? Eu acho que carona a gente dá para conhecido e assim, de preferência, esse conhecido tem que ser mulher, porque eu morro de medo, tá? Agora, homem da carona solidária, daí também ainda corre o risco de ser assassinado, ninguém tá falando que não, mas, né, a probabilidade é menor que a da mulher. Mas, enfim, era só essa discussão que eu queria deixar aqui, já acabou. Segunda pergunta: em que ciudad se nota uma sensible mejoria en el transporte? E qual foi la causa? Último párrafo del texto. Último párrafo. Olha lá, a Cristina já colocou Bogotá, na Colômbia. Teve uma melhora. E qual foi a causa da melhora? E o que aconteceu na cidade? O que foi feito que melhorou? Ciclovias. É isso aí, tá? Nossa, mas aí, gente, a gente entra numa discussão disso daí, de ciclovia, que, olha, não tem. Meu Deus do céu. Né? Primeiro que tem que fazer ciclovia, depois tem que criar o hábito, porque as pessoas são muito sedentárias e assim, e se o trabalho for distante também, por exemplo, eu não sairia da minha casa que nem a pau, nem com a polícia, como diria uma professora minha, sair da minha casa aqui para ir por integração de bicicleta. Cara, jamais. Então a gente entra numa uma discussão enorme aqui, né? Que é uma questão de cultura e tal também, que a gente tem que mudar a cabeça do povo para poder melhorar a cidade e acabar com a poluição, né? Então tem tudo isso também. E segunda coisa que me dá uma preguiça ancestral é aquelas pessoas que acham que por elas irem trabalhar de bike, sabe? Ai, gente, me dá um negócio. Ou por elas serem veganas ou qualquer outra coisa, elas são melhores que alguém. Sabe? Esse discurso. Eu tenho preguiça desse povo aí. De qualquer pessoa que acha, ah, eu sou tal coisa, eu sou. Por isso eu sou, sei lá, menos preconceituosa. Não sei. Eu fico assim, emputecida com esse tipo de coisa. Nossa, assim, me dá uma preguiça assim. Ai, porque eu acho que tem tanta coisa também maior do que a gente, sabe, que tinha que mudar. É igual quando falar em gastar água, sabe? Ah, eu desligo a torneira para escovar os dentes. Tudo bem, não estou falando que isso não é bom, claro que é, mas eu acho assim que não vai fazer uma diferença no mundo se a gente pensar nas grandes indústrias que gastam água a rodo, que aí sim, isso faria uma grande diferença se eles fizessem. Então, assim, tem uma preguiça ancestral do povo de bike, o povo vegano, sabe? Ai, qualquer pessoa que pregue, fique pregando coisa assim, falando que é melhor. Tô morta, tá? Para mim não dá. Aí, terceira pergunta: que medidas crees que poderiam ajudar a diminuir os problemas de transporte de las ciudades populosas? O que vocês acham que podia ajudar a diminuir aí? Vai, me digam. Carona solidária, que mais? Ciclovia, depois disso. O que a gente podia colocar? Então, bike, carona solidária, né, que me dá uma preguiça ancestral. E daí? Vamos ver. Deixar um pouco mais barato o transporte público, sim. Porque, né? Às vezes dá para pedir um Uber, dependendo de onde você vai. É melhor, né? Tipo, do que pegar porque tá caro mesmo. Porque o transporte em público em si, ele é muito melhor para diminuir poluição e tudo mais. Porque, né, um ônibus cabe em várias pessoas, é óbvio, não é um carro com uma pessoa dentro, que seria o meu caso, tá? Então é muito melhor, né? Até
Metrô, claro, que isso é falando de grandes cidades, né? Colocar outros transportes públicos também para o meio seria muito bom, já ia ajudar. Ó, tinha que ter mais uma empresa de ônibus para ter concorrência e baixar o preço. É, lá, ó, porque o povo, né, monopólio, pau na pobreza, pau no proletário. Gente só se lascando na vida, é isso. E aí, por fim, ali em tu ciudad, que medios de transporte público são os mais comunes? Tá? E daí, outra pergunta. São eficientes? O que vocês me dizem? Eu faz muitos anos que eu não uso transporte público. Tá? Eu acho que faz, sei lá, uns 6 anos que eu não uso transporte público. Mas usei. Ia para a escola de busão, toda a vida. Universidade, busão. Comecei a trabalhar busão. Cheguei a pé já para trabalho. Quando era mais ou menos perto, fui. Mas e aí? Quais são os transportes públicos da cidade aí? Pelo amor de Deus, que não tem metrô, né, gente? Não tem, uma pena. E aí? Então, temos autobuses ou ônibus também, tem esse nome, tá? Autobus é mais comum. Vocês acham que é eficiente o transporte público aqui? Na cidade? Funciona bem? Vocês acham que dá para ir? Não se atrasa muito? Como é que é? Na época em que eu usava, eu não tinha problema. E aí? Ah, tem diversos problemas. Tá com o pau. Tá com o pau que o momento é esse. Faz teu nome. Ó, atraso, é sujo, é caro, é dia de chuva, é isso aí. Agora, só abrir uma porteira aqui, agora o negócio vai longe. Só tacando pau. Mas enfim, né? Uma coisa que também. Porque nossa, eu quando era pequena eu achava que a gente ia chegar em 2020 ia ter carro voando, né? Olha, não sei que droga que eu usava na época. Superlotação, dependendo do lugar, sim. Eu pegava, quando eu morava na Santa Lúcia, não sei se alguém já ouviu falar, mas é assim, pro lado do Cefete, lá, que hoje a gente chama de UTFPR, que é chique também. Eu conheço por Cefete. Pegava Santa Mônica cedo, gente, lotadão. Tipo, o povo já fedendo sovaco cedo, entendeu? 6 da manhã, o povo fedendo sovaco, lotadaço, indo pro centro. Era um show. Dependendo do horário perigoso, sim, morta. É isso aí. É complicado. Então já começamos a discussão bem, tá? Já estamos show de bola hoje. O negócio tá demais. Ó, eu fico chocada com a quantidade de gente sem noção andando nos ônibus. Não entende o significado de preferencial. Também tem esse problema aí, né? Nossa, tem gente que é tão cara de pau que tem o senhor parado aqui, a pessoa no banco, o cara pega o celular e fica assim também, né? Meu Deus do céu, vergonha alheia eterna. É isso aí, né, gente? É a vida, o ser humano é uma desgraça, tá? E o meteoro não vai vir, é uma pena. Ah, eu ia falar de carro elétrico, né? Nem sei se, enfim. Vocês perdoem as gafas, tá? Porque eu entendo tanto dessas coisas quanto de matemática. Mas, né, tem essas, como é que é? Ônibus também com essa energia. Ah, é que não polui. Tá tão ligado, né, que eu tô falando. Então tem, que talvez a gente chegue nesse nível, né? Os carros voadores, eles não chegaram, que eu achava que ia ter, né, quando eu era criança, mas se chegasse só essa tecnologia aqui no Brasil já estava bom, né? Só que o problema é que é tudo muito caro. Carro no Brasil já é caro, imagine um carro elétrico. Nem vou comentar, né? Enfim. Mas se colocar, sei lá, um busão também já elétrico, já dava uma ajuda, né? É isso. Ahora vamos para la página 8, 8 y 9 y 10 también, porque el texto es largo. Y vamos a continuar hablando de transporte urbano. Solamente ahora el texto habla del transporte urbano, transporte na cidade, sostenible, que seria sustentável, tá? Então, nós vamos falar disso agora.
Vamos ler o texto, vamos discutir, vamos responder as perguntas, daí a gente vai para o vocabulário e eu acredito que a gente encerra a aula hoje e deixa as orações para a próxima aula, tá? Então vamos lá. Não durmam. E olha que eu tô com sono, hein? Los 10 princípios del transporte urbano sostenible. Então, ele vai dar 10 princípios aí. Hacer autopistas para bicicletas, né? Fomentar la caminata, promover el teletrabalho, que é o que a gente tem hoje. Nossa, gente, recomendo. Deboche, tá? Ironia. E programas de carro compartido, que seria a carona solidária, Brasil, são algumas das estratégias que recopilou o projeto de transporte urbano sostenible. Estar atrapado, né, em trancones larguíssimos, que é o atasco, né, o engarrafamento, que lo hacen perder la calma, talvez seja o problema mais visível que se vive em las ciudades donde el transporte se ha enfocado em los carros. Então, está falando que o engarrafamento é um dos maiores problemas, tá? Que faz a gente perder a calma, ficar estressado e tudo mais. Pero detrás de ele, há muitos mais efeitos negativos. Então, além do engarrafamento, há mais coisas horríveis. Há Ubers, tá? Que é donde la gente sufre de problemas de salud a causa de las emisiones contaminantes de los vehículos e el ruído. Urbes seria um sinônimo para metrópole, cidade grande, tá? Então, vai falar que dá problema de saúde, essas emissões aí de gás, né? Isso, claro, de fábrica e de carro. A gente sabe que cidade grande, que tem bastante fábrica, assim, as pessoas têm mais asma, mais bronquite, rinite. É o ó, tá? E ele ruído também, então tem mais problemas auditivos. Además del desperdicio de tiempo y las pérdidas económicas, estos sistemas de transporte dependen de los combustibles fósiles, consumen demasiada energía y contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que seria o efeito estufa no português, tá? Pensando no enfoque de mover pessoas no carros, ai, gente, as pessoas criam um slogan, tem que ter todo um projeto. Então, assim, a ideia é mover pessoas e não carros. Então, carros ou coches, tá? Sinônimos. Ele projeto de transporte urbano sostenível, daí tem a sigla ali, que apoia a Agência Alemana de Cooperação Técnica, RIS, recopilou as melhores práticas para o transporte urbano sostenível que podem ajudar a las ciudades. Les contamos quais são os 10 princípios que propõe o projeto. Então, surgiu um projeto aí, tá? Que é de uma agência alemã, né? E que traz 10 princípios para um transporte que seja sustentável. Que, vamos dizer assim, se não elimina, ele minimiza esses problemas aí de ruído, de saúde, de nervo, que você fica em engarrafamento e, óbvio, de poluição, né, do ambiente. Número 1, planear cidades densas à escala humana. Aí diz lá, né, a sigla, sugere apoiar projetos que cream viviendas asequibles en los centros de las ciudades, integrar el transporte con el desarrollo urbano, priorizar modos que son a la escala humana, crear cuadras con usos mixtos de suelo, donde haya comercio y vivienda, por ejemplo, crear plazas urbanas y calmar el tráfico, reducir velocidades en sectores residenciales, por ejemplo. Então, a ideia aqui, planear cidades densas à escala humana, aí seria, assim, criar vários centros comerciais na cidade, para que a pessoa possa ir a pé, tá? Ao seu trabalho, ao mercado.
Então, seria assim, crescer na população, né, em pessoas mesmo, não em carro, e que ela possa, e que as coisas sejam acessíveis a todos, tá? Porque geralmente, dependendo da cidade, gente, você não tem coisas perto da tua casa, e você tem que pegar o carro e ir até o supermercado. Então, a ideia aqui é que as coisas sejam acessíveis a todos. Tem supermercado perto, farmácia, e você possa ir a pé, tá? É isso. 2. Criar cidades orientadas ao transporte público, tá? Aí, ó, isso se pode lograr construindo vivendas sem espaços para carros, ubicados, né, ubicando zonas comerciais e oficinas em las principais estações de transporte público, criando quadras residenciais de alta densidade com bastantes residentes ao redor de las estações de transporte público e proporcionando estacionamentos para bicicletas em estas. Então a ideia aqui é dificultar menos estacionamento, fazer com que a pessoa crie essa cultura de de usar o transporte público, tá? Para ir trabalhar, para ir para a escola, enfim. Mas aí que tá, né, gente? A gente criou uma cultura de carro. Todo mundo quer carro e quer casa. Daí agora a gente vai ter que desconstruir isso e criar uma cultura de uso do transporte público. Aí, para isso, tipo, a nossa cidade, por exemplo, Ponta Grossa, é uma merda. O transporte público não é bom. Vocês já falaram sobre isso. Então, não vai rolar para nós isso agora, tá? Em outras cidades isso rola, mas para nós hoje não vai rolar. A gente não vai conseguir agora, então é todo um processo, vai anos para a gente fazer mudar a cabeça das pessoas para que elas usem o transporte público. E o transporte público tem que ser muito bom. Paz. Vamos para o 3. 3. Optimizar a malha vial e seu uso. Daí diz lá, ele projeto señala, né, destaca que é importante prover informação de tráfego, pontualidade, congestão, dizer assim que momento que vai ter congestionamento, né, que vai atrasar, blá blá blá, e lugar para estacionar. Estacionamentos. Então, estacionamentos ou aparcamentos, também utilizam muito aparcar para estacionar, tá? Eu ainda, inclusive, é que aqui, assim, na Espanha, mais aparcar, né? Na América Latina até tem estacionamento, é igual carro, coche na Espanha e carro na América Latina. Hacer cumprir as regras de trânsito, reduzir a velocidade máxima a 30 km ou menos em zonas residenciais e garantizar a captura de valor alrededor do transporte público, melhorar a conectividade urbana e melhorar intersecções críticas para peatões. Peatões é pedestre, isso aí, ciclistas e transporte público, entre outras recomendações. Então, aqui ele está falando que tem que melhorar a estrutura da cidade. Isso seria a malha vial, estrada, rua, tá? Então, tem que melhorar as conexões que existem entre a cidade. Em Ponta Grossa estão fazendo isso. Esse negócio de contorno, não sei o quê, de não sei o quê, ligando a cidade, isso já está melhorando em Ponta Grossa. Já foi pior. Então, dar para a pessoa a oportunidade dela fazer um outro caminho, que seja mais curto, mais rápido, tá? Então, isso está rolando em Ponta Grossa. Claro que a gente está anos, né, sei lá, luz atrás, mas a gente tá rolando, tá indo. 4. Implementar melhoras no transporte público. Né? Enfim, aí diz, né, o projeto lá ressalta que se deve garantizar um serviço de transporte público de alta qualidade, basado em indicadores de rendimento. Además, né, além disso, ele deve complementar-se com um sistema justo e simples para a venda de los tickets. Aqui foi o que a Cris falou, né? E acho que foi a Raíssa também que comentou que tinha que ter uma outra empresa para, né, enfim, a concorrência, porque tem que ser bom e o valor tem que ser bom. Então, para nós hoje isso aí tá complicado, tá? É um sonho. Estabelecendo associações de transporte público para assim
integrar horários, tarifas e boletos, que é algo que a gente não tem, né? Que você sabe que aqui em Ponta Grossa, né, quem é dono, não vamos falar muito aqui que está gravado, né, e eu sou pobre e não posso pagar processo, mas já sabem da história aí, né, VCG e tudo mais. Aí diz, las ciudades também devem ter serviços de táxi fáceis, redes de transporte público de alto rendimento, utilizando, né, BRT, linhas de buses de trânsito rápido, como as de Transmilênio. Daí está dando exemplo aqui que a gente não conhece, de onde que é isso aqui. Mas está dizendo de busão rápido. Não sei. Curitiba tem um transporte público bom, rápido, até porque eles têm aquelas canaletas, gente, lá, que daí não atrapalha o carro. Estão ligados, né? Que, tipo, não entra carro, não é para entrar carro em canaleta, né? Só tem alguns pobres que vão para Curitiba e daí não sabem dirigir e fazem essas cagadas. Mas tudo isso, né? Essa via só do busão já, gente, já deixa o negócio massa, para não engarrafar e para não atrapalhar, né? Então, outra vida Curitiba nesse sentido também. Aí diz lá, ó, transporte férreo, instalações de transbordo cômodas e facilitar a integração de carros compartidos aos sistemas de transporte público. Já falamos sobre carona solidária. 5. Promover veículos límpios. Isso eu falei, tá? Mas para nós também no Brasil isso é caríssimo. Não, enfim, sucesso. Aí diz lá, o projeto disse que alguns passos neste sentido são os programas de chatarização, tá? Que seria deixar mais barato. Então, chatarização é deixar mais barato. E retroadaptação, fomentar reembolsos para veículos eficientes e promover a inspeção e os combustíveis limpios. Então, para chegar a isso aqui no Brasil, vai demorar um pouco, tá? Para chegar veículo limpo aqui, elétrico, que a gente possa comprar, seja barato, né? Enfim. E que daí também tenha lugar para recarregar, né? O veículo, tem tudo isso. 6. Aí, fomentar a caminata e o uso da bicicleta. A galera de bike caminhar. Então, quem puder ir a pé para o trabalho, que vá, né? Seja perto, ou de bicicleta. Exemplo tem em casa disso, gente, de um babado aí. Vamos expor o boy? Vamos expor o boy. Então, meu marido trabalha, sei lá, dá umas 5 quadras, se for, tá? Atravessa-se a Avenida Monteiro Lobato, subiu, já dá. Então, assim, dá uns 15 minutos, 20 minutos de caminhada. Quando eu estava indo para a escola, eu usava o carro, a gente só tem um carro, ele se obrigava a ir a pé. Agora que eu estou aqui nessa situação, você acha que está indo a pé? Poderia, né? Vendeu a bicicleta dele, enfim, não sei. Então, vamos expor aqui que é cultural também, né, gente? A preguiça é muito grande. Só de você poder, eu posso acordar um pouco mais tarde, entendeu? E pegar o carro em 5 minutos eu estou no meu emprego. Gente, é luz na terra. Não tem, né? Então, é toda uma questão cultural mesmo aí, que vai ter que mudar a cabeça da galera. Então, a 6 diz, para cumprir com esse princípio, né, aí tem a sigla, destaca ações para criar uma rede completa de ciclovias, eliminar obstáculos peatonais, a ser autopistas para bicicletas e limitar a expansão de espaço vial para carros, implementar sistemas de bicicletas públicas, definir baías, né, semáforos para bicicletas e melhorar a segurança. Agora vamos para o fim do texto. Para peatones e ciclistas em las intersecciones e ter estándares de desenho vial integral de alta capacidade para andenes, a calçada, ciclovias e calles. Gente, não sei se perto da casa de vocês tem ciclovia. Na minha, perto da minha casa, perto, fizeram. Mas aí a gente vê que esse tipo de projeto tem que partir do governo, da prefeitura, no caso, de algo maior, né? Porque, e geralmente a prefeitura, não sei se já prestaram atenção nisso, ela trabalha para
galera que tem dinheiro, para a elite da cidade. Podem ver. Eu digo perto da minha casa porque, assim, eu moro perto do Monteiro Lobato. Então, Jardim Carvalho foi feita a ciclovia ali e tudo mais, um pedaço e asfalto. Então, geralmente, a prefeitura ela vai prezar, deixar bonito lugares da cidade onde a elite mora, digamos assim, tá? Então, é isso que acontece. Vamos para o fim, gente. 7. Controlar o uso de veículos motorizados. Esto pode lograr-se com incentivos para viajar em bicicleta ou transporte público, eliminando gradualmente os veículos como benefício laboral. Então, aqui, incentivar a galera a usar bicicleta. Já falei, coisa cultural. 8. Gestionar o estacionamento ou aparcamento, definir centros urbanos de logística e distribuição, estabelecer tarifas de estacionamento, controlar e dar segurança ao cumprimento do estacionamento e determinar regulamentos de estacionamento, por exemplo, com limites de parqueadores, né, máximos de edifícios, são algumas claves para avançar com este princípio de mobilidade sustentável. Tá? Então, aqui também seria limitar lugar para estacionar, para fazer com que a pessoa use transporte público, use bicicleta, vá a pé. 9. Vamos para o fim. Vai, Brasil, que dá. Comunicar soluções. Aí, segundo algumas estratégias, são criar prêmios para empresas amigáveis com a bicicleta, campanhas de marketing para andar em bicicleta e fomentar programas de viagens com partidos e proporcionar acesso a dados para desenvolvedores de aplicações móveis inteligentes. Gente, alguém já esteve em Florianópolis? Me digam. Quem já foi para Florianópolis? Vai. Já tiveram em Floripa? Dá uma voltinha, uma passeadinha? Me digam. Morreram. Sei que tá no fim da aula, mas vai. Vamos terminar. Não. Bom, Curitiba não sei se tem, mas é que assim, já fui algumas vezes para Florianópolis e lá tem um negócio legal que eu achei que é deixar patinete, tá? Na rua. Então tem os patinetes. Claro que eles ficam presos lá, tem um sistema, não vou saber te dizer assim, eu só vi, não usei. E aí, através de um aplicativo, você paga lá um tanto e pode usar esse patinete para se locomover. Então, assim, claro, né, gente, Florianópolis. Mas Curitiba deve ter esse tipo de coisa. Eu lembro que tinha em bicicleta, com bicicleta, isso aí, ó. Ipanema também tem. Então, já é um começo. Mas eu acho que se não partir de algo do governo para conscientizar, não vai rolar. Mas, assim, que eu achei legal e bonito, eu achei. Tá? É isso. Aí, 10, graças a Deus, é a última, vamos lá. Abordar os retos. Retos é desafio, tá? De maneira exaustiva. Aí, evitar que se creen instituciones encargadas del transporte urbano sostenible, por ejemplo, con una autoridad integrada de planeación urbana y de transporte y hacer alianzas de transporte público. Además, esto se puede acompañar de tareas como cuantificar emisiones, desarrollar, implementar y comunicar los planes integrales de mobilidad urbana sostenible, monitorar, enfim. O que ele está querendo dizer aqui? Que tem que partir do governo, tem que ser algo maior. Tá? Ou empresas, parcerias com empresas que vão implementar projetos de maneira exaustiva para que entre na cabeça da população. Então, agora a gente vai responder as perguntas e vai acabar a aula por hoje, tá? Já foi sarna, papapá, ler 2 textos. E aí, na próxima aula, a gente vê rapidamente esse vocabulário aqui, que tem uma coisinha, claro, tem nomes diferentes, mas assim, o que pega mais em prova é preposição, daí eu falo disso na outra aula, uma preposiçãozinha ali, e a gente vai para as orações causales, consecutivas e finais, tá? Então, agora a gente tá aqui, ó, compreendendo o texto, número 1. Que é o efeito invernadero? O que é isso? Eu falei, eu fiz a tradução bem rapidinho ali. O
que é o efeito invernadeiro? Taca o pau. Lívia colocou efeito estufa, exatamente. Então, a emissão de gás lá, que acaba com a camada de ozônio e tudo mais, eu não sei muito sobre isso, né? Já deu para perceber. Mas é isso aí, tá? Então, são emissões de gases que poluem a atmosfera, acabam com o meio ambiente, sim? Dos, como te parece que criar quadras com usos mixtos de suelo, onde haya comércio e vivienda, tipo, na mesma quadra vai ter comércio e casa para viver. Por exemplo, pode ajudar a diminuir o efeito invernadeiro? Então, qual que é a relação disso, de criar uma quadra que tenha comércio e casa na mesma quadra, uma quadra mista? Como que isso vai diminuir o efeito estufa? Vai. Pensem comigo. Na mesma quadra vai ter comércio, casa. Cristina colocou, não vai ter a necessidade, né, de usar transporte, exatamente. Você dá acesso à pessoa a coisas perto ali, farmácia, coisa que a gente usa básica, supermercado, hospitais, né? Aí a pessoa não tem uma necessidade de usar o transporte, de pegar o carro, enfim. Então, essa seria uma das, claro que tem que mudar toda a cidade, estão vendo, né? Então, um dos projetos aí é isso aí. 3. E como implementar melhoras no transporte público podem ajudar no projeto de transporte urbano sustentável? Qual que é essa relação? Melhorar o transporte público e transporte público sustentável. Qual que é a relação? Tempo. Falta só duas, gente. Só duas para a gente comer. Então, vou fazer a comida, fazer o rango hoje. E aí? Um sono da morte. O que vocês me dizem? Como implementar melhorias, né, no transporte público pode ajudar nesse transporte sustentável? A gente já falou sobre isso também, né? Então, tá meio que a gente vai lendo e vai comentando, vai ficando redundante até. Tana, vamos esperar. Falta pouco, Brasil, vai. Só para contar para vocês que eu trinquei a tela do meu celular, tô triste, tá? Com a película eu consegui trincar a tela. A película tá linda. Lívia colocou: se o transporte público tem uma boa quantidade, as pessoas não precisam usar meios de transporte como carro, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Ai, obrigada. Lívia Luz. Já colocou a resposta inteira ali. Sucesso. Última. Hay em tu ciudad o barrio, ou no teu bairro, alguma solução ou estratégia para reduzir o uso de los vehículos automotores? E se tiver, quais, né? Ou qual é esta solução? Então, no meu bairro começou, tá? Tem a ciclovia ali que pega a Avenida Monteiro. Não chega a ser no meu bairro, mas assim, é o caminho para centro e tudo mais. Então, começou a ser feito algo. Mas, assim, nada que vai mudar mesmo a vida ainda. Tá? A galera tá usando mais para praticar mesmo esporte, para andar, né, de bicicleta, para caminhar, do que qualquer outra coisa. Do que para ir para o serviço mesmo. Tá? Então,
No meu, perto aqui do meu bairro, é só ciclovia. E vocês? O que vocês me dizem? Ó, eles ligaram um caminho mais próximo de ir pro lago. É, tem essas coisas que eles fazem aí, né? Que dá uma encurtada na coisa. Já é um começo, né? Eu acho que a nossa cidade começou, sabe? Eu até não curto muito o Rangel, mas eu acho que o Rangel fez umas coisas muito boas aí, tá? Temos que admitir que ele começou um negócio muito bom. Começou a desenvolver a cidade, tá? Então é isso. Aí, só para comentar, para a gente terminar a aula agora, que tem, eu não lembro o nome agora, mas tem esses encontros, sabe, internacionais que os países fazem, que acontecem em cada país lá, não sei há quanto tempo, para justamente fazerem projetos para não destruir o meio ambiente, não acabar com o mundo, tá? E daí envolve água, envolve um monte de coisa. Só que assim, eles colocam sempre metas e assim, nunca cumprem. Os países nunca cumprem as metas que são colocadas nesse encontro internacional. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem. Pesquisa e já li sobre isso também faz muito tempo. Então, por hoje era só, gente. Na semana que vem, a gente vai ver rapidamente aqui, ó, esse, nossa, enorme vocabulário que tem nessa página aqui. E a gente vai para orações causales, consecutivas e finais, tá? Então, provavelmente no nosso primeiro trabalho, vai cair essas relações que se estabelecem entre as orações, um período composto, tá? Vai cair as condicionais que a gente já viu, aí causais, consecutivas e finais, ó. Temos 4 já para um primeiro trabalho que rola ainda em outubro. Vai chegar o momento, tá? Então, por hoje era só, sei que foi meio sarna, porque era introdutório e leitura, mas ano que vem, semana que vem, vamos ter conteúdo gramatical, tá? Um pouquinho de vocabulário, mas conteúdo gramatical. Então, por hoje era só. Vamos comer? Partiu comer? Ai, tchau, Cris. Olá, bom final de semana para todo mundo. Se cuidem, né? Tchau, galera que participou. Raíssa, Eduarda, Lívia, tá? Geral, Débora, Alessandra, Bárbara. Pelo menos Bárbara deu bom dia, né? Sumiu, mas deu bom dia. E agora aparece ali, tchau, tchau, obrigada pela aula. Ai, gente, adoro. É isso. Sucesso a todos. Adeus. Vamos fazer o almoço. Partiu fazer o almoço. Ô, louca, eu falei sim, olha lá, Bárbara. Não, Bárbara, desculpa. Eu não consigo acompanhar tudo, tá? Assoviar e chupar cana é difícil.